Olá, boa tarde, bem-vindos ao canal. O meu nome é Filipe Ferreira e hoje vou fazer uma continuação do último vídeo que fiz há poucos dias. Portanto, eu no último vídeo apresentei 10 álbuns que me surpreenderam logo numa primeira audição, me surpreenderam pela positiva. Hoje resolvi fazer exatamente o oposto. Portanto, 10 álbuns que não gostei nada logo à primeira, mas que hoje em dia são álbuns que eu considero essenciais, portanto, todos nota máxima. Aliás, inclusive, eu penso que já trouxe todos aqui ao canal. Portanto, alguns deles demoraram mais de 25 anos para eu ser um grande fã dos álbuns. Começando então aqui pelo primeiro, é daquelas bandas que eu coloco numa no início de uma segunda linha de bandas preferidas, portanto, as minhas bandas de eleição, portanto, é The Cure, Radiohead e depois ali Rolling Stones. E depois tem uma segunda linha muito extensa, com muitas bandas. Eu coloco esta banda logo ali no início da segunda linha. Portanto, é uma banda que eu tenho grande apreço hoje em dia. Mas não foi sempre assim. Portanto, o primeiro álbum que eu vou nomear aqui hoje, portanto, é o The Queen is Dead dos The Smiths. E porquê? Porque assim, The Smiths foi daquelas bandas que eu não gostei logo à primeira. Portanto, quem acompanha o canal, já expliquei várias vezes, eu comecei a ser um grande apaixonado de música em 1991, portanto começou ali com o Out of Time dos R.E.M. Portanto, para mim o ponto zero é exatamente ali, o início de tudo é 1991. Comecei logo a tentar várias bandas. E Smith foi uma dessas bandas e sinceramente não gostei. Eu só comecei a gostar de Smith uns anos mais tarde, talvez ali por volta de 94, por causa do álbum do vocalista dos Smiths, o Morrissey, o álbum Vauxhall and I. E foi como eu adorei esse álbum, foi tentar novamente The Smiths e então comecei a gostar muito de Smiths. Mas eu nomeio aqui o The Queen is Dead porque foram ainda 3 anos para começar a gostar a sério de Smiths. Mas este é um álbum fundamental mesmo, portanto é considerado a obra-prima dos The Smiths, embora nem todo, por exemplo, o meu amigo brasileiro Mário Pelicano não considera o melhor álbum deles, mas na sua maioria, a maior parte das pessoas considera este o melhor álbum dos The Smiths. Tanto que, por exemplo, para a New Musical Express, este The Queen is Dead, numa votação deles, é o melhor álbum de sempre. Portanto, a New Musical Express é uma publicação inglesa, puxaram também um bocadinho a brasa à sardinha. Eu parece-me um bocadinho exagerado considerar este álbum como o melhor álbum de sempre, mas por exemplo, a Rolling Stone, na lista que vão fazendo a tempos e tempos, eles colocam na posição número 113. Para mim também está muito abaixo do que deveria estar. Portanto, eu colocaria este álbum ali por volta da posição número 50. Portanto, o primeiro álbum que eu nomeio aqui como dos que mais me custou a gostar, os The Smiths com o The Queen is Dead, aqui mais ou menos cerca de 3 anos até ser um grande fã de Smith. O segundo álbum, falo álbum, banda, que também mais me custou a gostar, é também uma banda que eu hoje em dia considero essencial, portanto eles já acabaram há muitos anos, mas é uma banda que eu considero essencial, o vocalista tem praticamente tudo, entre CD e vinil tem muita coisa do vocalista, mas não foi paixão à primeira vista, longe disso, nomeadamente a banda mesmo. Portanto, a segunda nomeação vai aqui para os Velvet Underground, aqui com o seu álbum de estreia Velvet Underground da Nico. Aqui o vinil é um picture disc, mas tenho aqui também o CD para verem a capa. E este também me custou ainda uns anitos a ser um grande fã do álbum e da própria banda, mas hoje em dia, aliás, eu
eu já trouxe aqui álbuns, quer do vocalista, do Lou Reed, até mesmo da vocalista que participou aqui no álbum, a Nico. Portanto, é que o álbum chama-se Velvet Underground and Nico. O álbum de estreia da Nico do mesmo ano é daqueles álbuns que eu coloco no meu top 100 de sempre, e tenho comprado muita coisa da Nico. Aliás, tenho já mais um a caminho. Mas foi daqueles álbuns que eu não gostei logo à primeira, muito longe disso. Também foi por tentativas, até ser considerado para mim essencial, e é considerado dos melhores álbuns da história da música. Mas não demorou assim tantos anos quanto isso, como os primeiros portanto, os primeiros classificados que eu vou nomear, que ficam para o fim. Mas hoje em dia, claramente, Velvet Underground, a Nico, o Lou Reed a solo, o John Cale nem tanto, mas essencialmente o Lou Reed e a Nico, para mim, são essenciais mesmo. Por isso, a minha segunda nomeação vai aqui para os Velvet Underground, com o seu álbum de estreia, Velvet Underground and Nico. A terceira nomeação este eu estive para o não colocar aqui. Porquê? Porque ele é o segundo álbum da minha vida, portanto é o segundo álbum na história da música que eu mais gosto. Mas eu trouxe-o aqui porquê? Porque foi na primeira audição que eu tive do álbum, eu detestei-o. E ainda andei assim uns meses, até o álbum tornar-se essencial para mim, ao ponto de chegar facilmente ao meu segundo álbum preferido de sempre. E, aliás, eu trouxe-o aqui, quando iniciei o canal, ele esteve no primeiro vídeo e disse na altura que estava no top 3 dos álbuns da minha vida, portanto... O número 1 é o Disintegration dos The Cure, sem discussão. Este é o segundo, e o terceiro é o The Bands dos Radiohead. Portanto, a terceira nomeação é os Counting Crows com o seu August and Everything After. E este custou-me uns meses a gostar. A primeira audição achei horrível, na altura até o comprei, porque comprei-o em CD. Ele tinha críticas muito boas, estava a vender muito. Havia aqui uma música que estava nos tops, passava em fartazana na rádio, na televisão, que é Mr. Jones, que é a música que eu menos gosto do álbum, mas eu com o tempo comecei a aprender a adorar o álbum, e ao fim de alguns meses é um álbum que eu considerava já essencial. Está bem? Trouxe-o aqui, obviamente não o podia pôr ali nos primeiros lugares, porque é um álbum que eu adoro hoje em dia, e não custou assim tanto tempo a gostar de um álbum. Este foi dos que vou apresentar aqui hoje, é o que custou menos tempo a adorar. Portanto, como disse, foram alguns meses ali nos primeiros lugares, e depois vocês vão ver, tem álbuns que me custaram 25 anos ou mais a adorar. Está bem? A terceira nomeação, os Counting Crows com August and Everything After. Atenção que este álbum vendeu muito mesmo, essencialmente nos Estados Unidos, mas nunca mais repetiram a dose. Eu fui comprando a discografia da banda, mas nunca mais repetiram a dose. A quarta nomeação, esta custou-me a gostar. A primeira impressão que tive do álbum foi francamente má, mas francamente má mesmo. E foi talvez ao fim de 2 anos que comecei a gostar do álbum, e depois até o acabei por comprar. Na altura não o acabei de comprar, ia tendo músicas da artista em coletâneas. Eu, como disse, sempre fui muito fã de coletâneas de música variada, portanto ia aparecendo músicas dela em coletâneas e ia ouvindo, mas nunca achei nada de especial. Com o tempo fui aprendendo a gostar, e hoje em dia é dos álbuns essenciais. Portanto, este álbum eu facilmente o coloco no meu top 50 de sempre. Portanto, a quarta nomeação é a Björk com o seu álbum de estreia Debut. Portanto, este álbum da Björk é de 93, portanto eu só comecei a gostar, a adorar mesmo este álbum e a Björk ali
volta de 95, portanto cerca de 2 anos depois. Mas hoje em dia, é assim, sou um grande fã da Björk da primeira fase da discografia dela, mas o álbum que eu mais gosto dela é claramente o álbum de estreia, o debut, mas foi, como disse, foi daqueles álbuns que me custou ainda cerca de 2 anos a gostar. Tá bem? Atenção que este debut ganhou o prémio do álbum do ano para a New Musical Express, está bem? Portanto, a quarta nomeação, a Björk com o seu álbum de estreia debut. A quinta nomeação, portanto, o da Björk é 93, esta é 94. Isto foi ali um bocadinho como o debut da Björk, muito semelhante, até foi mais ou menos na mesma altura. E também digo que foi um bocadinho como o da Björk, porque ia também tendo músicas da banda em coletâneas. E não, a primeira impressão que tive do álbum foi francamente má, mas com o tempo aprendi a gostar do álbum, aprendi a gostar muito da banda, e já referi aqui várias vezes a vocalista das minhas vozes femininas preferidas, e hoje em dia considero um álbum fundamental. Se o da Björk coloco no top 50 de sempre, este aqui não sei se não coloco no meu top 10 de sempre, está bem? Portanto, a quinta nomeação é o Portishead com o seu Dummy de 1994. Portanto, custou-me também 94. Eu só comecei a adorar mesmo este álbum, talvez em 96, ou seja, mais ou menos 2 anos depois, mas acabou-se por tornar um álbum fundamental mesmo. Fundamental mesmo. É daqueles álbuns, eu como disse, facilmente o coloco no top 20 sempre, no meu top 20 sempre, certamente que o coloco, mas talvez o coloque no meu top 10 de sempre. Adoro, quer este Dummy, que é o primeiro álbum da banda, quer o segundo, também já o trouxe aqui no canal, e o terceiro também já o trouxe aqui no canal. Foi depois do regresso, eles deram um tempo, estiveram parados e regressaram há uns anos e lançaram o terceiro álbum, e eu não gostei nada do terceiro álbum. Apesar de ter tido críticas muito boas, não gostei do terceiro álbum, mas os 2 primeiros para mim são fundamentais mesmo. Está bem? Portanto, a quinta nomeação é os Portishead com o seu fantástico Dummy. A sexta nomeação também é daquelas, esta também demorou ainda uns anitos a gostar, e é daquelas bandas que demorou-me certamente mais tempo a gostar do que os Portishead, com a Björk, qualquer um dos outros que trouxe aqui, por isso é que está mais alta aqui na classificação. Mas é daquelas bandas que têm a discografia, hoje em dia tem a discografia completa, gosto de praticamente todos os álbuns. Talvez ali, só considero ali talvez um que seja mais fraco, mas hoje em dia é daquelas bandas que eu gosto muito. Não vou dizer que gosto tanto como Portishead, mas está ali também na minha segunda linha de bandas preferidas. Não diria que esteja ali no início da segunda linha, mas está ali bem no meio. Portanto, a sexta nomeação é os Talking Heads, e eu trouxe aqui o Remaining Light. Podia ter trazido qualquer um dos álbuns deles, pelo menos aí mais uns 3 ou 4 que estão ao mesmo nível. Também me custou ainda uns anos a gostar de Talking Heads. Acabei por gostar ainda de Talking Heads ainda na geração do CD, mas para mim Talking Heads tem outra dimensão em vinil. Claramente Talking Heads é uma banda que tem que ser ouvida em vinil. Dos que trouxe aqui, talvez os Velvet Underground sejam prioritários a ouvir em vinil. Aqui os Talking Heads também. O Portishead, Björk soam igualmente bem em CD, mesmo os Counting Crows. Aqui o dos Velvet Underground e aqui Talking Heads para mim tem outra dimensão em vinil. Portanto, a minha sexta nomeação vai para os Talking Heads, aqui com o seu Remaining Light. Mas como disse, podia ter trazido outros 3 ou 4 dos Talking Heads
que o efeito era exatamente o mesmo. São álbuns que eu não gostei nada numa primeira audição, mas hoje em dia acho fantásticos. A 7ª nomeação é um caso particular. Eu já o trouxe aqui, quando o apresentei a primeira vez até foi em CD, entretanto adquiri o vinil há cerca de um ano. Quando trouxe aqui a minha lista dos melhores álbuns de 91, trouxe já o vinil e expliquei a situação, e volto aqui a explicar a situação. E este aqui não posso colocar nos 3 primeiros álbuns que mais me surpreenderam até hoje, porque assim, é um álbum que eu comprei logo quando ele saiu, portanto 91 coincidiu exatamente com o ano em que eu comecei a ser um grande aficionado de música. Na altura comprei em cassete original, depois mais tarde comprei o CD, mas nunca era daqueles álbuns que eu gostasse assim muito. É um álbum mítico, um dos maiores de sempre na história da música, um álbum mítico, mas também não era daqueles álbuns que eu não gostava, portanto era daqueles álbuns que eu achava mais ou menos para os meus gostos pessoais. Tudo mudou o ano passado, quando comprei o vinil. Aqui poderia ser um contrassenso, porque isto já entrou na fase, quando o álbum foi lançado, foi já na fase do CD, o CD já predominava, mas esta edição em especial marcou muito. Portanto, a 7ª nomeação vai para os Nevermind dos Nirvana, um álbum que eu, quando comprei, quando ouvi, achei que era um álbum bom, mas não é bem o meu estilo musical preferido. Como disse, mais tarde comprei o CD, mas não é daqueles álbuns que eu ouvisse com muita frequência. Tinha ali 2 ou 3 músicas, nomeadamente os hits, o Come As You Are e o Smells Like Teen Spirit. Eram músicas que eu ouvia em coletâneas e isso, mas eu não podia dizer que pegasse no Nevermind e o ouvisse com prazer, o CD. E tudo mudou aqui com o vinil, nomeadamente aqui por causa desta edição que foi remasterizada por um dos grandes mestres, o Bernie Grundman, que fez aqui um trabalho fantástico no Nevermind, ao ponto de ser considerada a 2ª melhor edição de sempre do álbum. A melhor edição de sempre, curiosamente, é a primeira edição em vinil americana. E ouço hoje em dia com muita frequência, é muito curioso, ouço com muita frequência aqui esta edição do Nevermind, porque deu uma outra dimensão ao álbum que eu ainda não tinha chegado, nem com a cassete, nem com o CD. Portanto, a 7ª nomeação vai para o Nevermind dos Nirvana. A 8ª nomeação, portanto, o terceiro álbum que mais tempo me demorou a gostar até hoje, mas que hoje em dia acho indispensável mesmo. Portanto, esta é uma banda que também só tem 2 álbuns, mas facilmente os coloco ali no início da minha segunda linha de preferências. Portanto, a 8ª nomeação, e consequentemente o terceiro álbum que mais me custou a gostar até hoje, vai para o Joy Division com o seu álbum de estreia Unknown Pleasures. Eu tanto podia ter trazido aqui o Unknown Pleasures como o segundo álbum, o Closer. Portanto, Joy Division foi tanto um como o outro foram álbuns que eu detestei, mas aqui Joy Division, enquanto Nirvana conseguia achar qualidade, Joy Division eu detestei mesmo a primeira vez que ouvi Joy Division, e demorou muitos anos até, fui várias tentativas. Portanto eu só comecei a gostar de Joy Division, portanto para mim o ponto zero na música é 91, foi quando eu comecei a ser um grande aficionado de música. Portanto eu só comecei a gostar de Joy Division em 2002. Portanto, 2002, fui quase 20 anos até começar a ser um grande aficionado de Joy Division e a adorar aqui, quer o Unknown Pleasures, quer o segundo álbum, o Closer. Portanto, é uma banda, aliás ainda hoje estive a ouvir uma coletânea da banda em vinil,
É uma banda que eu considero essencial mesmo. Foi uma grande perda para a música, o suicídio do vocalista, do Ian Curtis. Depois Joy Division deram origem a outra banda. Essa banda, curiosamente, foi uma banda que eu sempre simpatizei, os New Order. Mas eu considero Joy Division bem diferente de New Order. Portanto, aqui Joy Division é considerado pós-punk, mas eu considero um pós-punk com um estilo muito próprio. É uma banda que eu considero essencial mesmo. Portanto, a oitava nomeação, portanto, o terceiro álbum que mais me custou a gostar até hoje, o Joy Division com o seu álbum de estreia Unknown Pleasure. Portanto, como disse, foram 19 anos. 19 anos não, 21 anos. Portanto, de 91... Não, eu estava a fazer mal as contas. Portanto, de 91 a 2002 foram 11 anos. Está bem. A nona nomeação, portanto, o segundo álbum ou banda, aqui neste caso, que mais me custou a gostar até hoje, mas hoje em dia considero uma banda essencial. Eu não coloco ali no início da minha segunda linha de bandas preferidas, mas coloco ali no meio. E esta foi quase 25 anos. Esta estou a fazer bem as contas, foi quase 25 anos até gostar mesmo, quer do álbum, quer da banda. E foi por muitas tentativas mesmo. Muitas tentativas mesmo. Aliás, eu só comecei a gostar da banda até muito por culpa da minha esposa. Eu também tinha uma coletânea da banda em CD, mas ela também tinha outra e ela ouvia com alguma frequência, e até que insisti, e de volta de 2016, portanto de 91 a 2016, eu não gostava nada da banda, e hoje em dia é uma banda que eu gosto. Não gosto tanto como Joy Division ou como algumas trouxe ali, como The Smiths, por exemplo, ou Portishead, ou até Bjork, mas é uma banda que eu hoje em dia posso dizer que gosto. Portanto, a nona nomeação, o segundo álbum que mais me custou a gostar até hoje, ou banda aqui neste caso, os The Doors com o seu, aqui trouxe o álbum de estreia. Eu podia ter trazido outros álbuns, mas trouxe aqui o álbum de estreia, que curiosamente é do mesmo ano do álbum dos Velvet Underground, de 1967. E como disse, foi de 91 até 2016, portanto foi 25 anos até gostar mesmo do álbum e dos The Doors. Está bem? Portanto, nona nomeação, os The Doors com o seu álbum de estreia homónimo, chamado também The Doors. Mas hoje em dia eu tenho 4 vinis dos The Doors, mais coletâneas. Aliás, ainda comprei outra esta semana, que há de estar a caminho, aqui por uma questão de edição. E depois tenho em CD, tenho a discografia quase completa. É uma banda que eu hoje em dia posso dizer que gosto mesmo. Então, indo aqui para a 10ª nomeação, portanto, o álbum que mais me custou a gostar até hoje, que claramente este foram mais de 25 anos, ainda o estive a ouvir agora antes de fazer o vídeo, foi um álbum que quando saiu ele tinha críticas muito boas, na tabela de vendas vendia também muito, ouvi-o, não o comprei, ouvi-o, achei pavoroso mesmo, pavoroso, ia saindo também em coletâneas, assim, tipo, que eu ia comprando, assim, tipo esta, aqui esta é dos Brit Awards, de 95, onde tinha, aqui a de 95 tinha, por exemplo, Sportishead, tinha a Bjork, a de 96 tinha exatamente esta banda. Ia em coletâneas que eu ia comprando, iam surgindo músicas da banda, epá, eu passava sempre à frente, porque eu não... A primeira vez que ouvi isto, a primeira, a segunda, a terceira, como disse, foram mais de 25 anos até gostar disto. Comprei o disco, mais ou menos na mesma, foi quando eu fui viver para Lisboa, mais ou menos na mesma altura dos Joy Division, portanto em 2002, é que comprei o álbum. Na altura comprei o novo na FNAC, morava
nas traseiras de uma FNAC, ia com muita frequência. Comprei-o, nunca me esqueço, custou-me 3 euros novo. Eu disse, vou tentar aqui mais uma vez. E tentei, mas não deu mesmo. Isto, de 2002 até agora, até há mais ou menos 2 anos atrás, esteve completamente parado este álbum. Portanto, estamos em 2023, foi 2021. Resolvi dar nova oportunidade ao álbum, insisti mais uma vez, até porque vi numa publicação, este álbum aparece frequentemente citado em listas, eu disse, vou tentar novamente. E bateu-me de uma forma completamente diferente daquilo que eu estava habituado. Eu penso que também tem a ver com os sistemas de som. Este álbum tem que ser ouvido num bom sistema de som, ele tem umas frequências baixas absurdas mesmo, boas mesmo. E portanto este álbum não dá para ser ouvido em qualquer lado. Portanto, o álbum que mais me custou a gostar até hoje, como disse, foram mais de 25 anos, mas que hoje em dia adoro, eu dou nota máxima ao álbum, é os Left Field com o seu álbum de estreia Leftism. Este álbum é de 95. E atenção que é um álbum, eu como disse, ele vendeu muito e ele chegou a número 3 na tabela de vendas do Reino Unido. E nos prémios, nos Mercury Prize no Reino Unido, ele só não ganhou o prémio de álbum do ano porque perdeu para o Dummy dos Portishead. Mas custou-me mesmo muito a gostar aqui do Leftism e dos Left Field. Portanto, isto é, apesar de ser trip-hop, e eu posso dizer que sou um grande fã de trip-hop, isto é uma mistura de trip-hop com house, com música eletrónica, e não é fácil, portanto, mas eu pensei, o problema tem que estar em mim, porque se este álbum é tão conceituado, porque é que eu não gosto do álbum? E numa última tentativa, aqui há cerca de 2 anos, a arrumar aqui a minha coleção, ele apareceu-me na mão e disse, vou tentar ouvir novamente. E ouvi, portanto, os meus sistemas de som hoje em dia são muito superiores ao que eu tinha há 10 e 20 anos atrás, e ele bateu-me de tal forma que hoje em dia está ali na minha estante de melhores álbuns, ainda o estive a ouvir hoje e adoro isto mesmo, adoro isto. Portanto, o álbum que mais me custou a gostar até hoje, o Leftism dos Left Field. Pronto, e por hoje é tudo. Vemos no próximo vídeo. Uma boa tarde.